Fala pessoal, e hoje nós falaremos sobre como não escolher a mulher errada. E por que eu trouxe este conteúdo ao invés de como escolher a mulher certa. Eu vou contextualizar aqui para vocês, porém antes eu quero dar um sinal para vocês de que eu sei que não estamos com o melhor vídeo e não estamos com o melhor áudio no momento. Porém, em breve nós teremos uma qualidade um pouco melhor, tá bom? Não posso prometer muitas coisas, não posso prometer também clima cinematográfico aqui para vocês também não. Porém, por enquanto a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem até a gente ter condições melhores para entregar algo melhor ainda para vocês, tá bom? Então vamos para o nosso tema, não quero ser muito longo hoje para vocês também, quero encurtar um pouco o conteúdo, ser rápido, direto e objetivo. Então por que eu trouxe esse conteúdo de por como não escolher a mulher errada, ao invés de como escolher a mulher certa? Eu vou ler uma passagem na Bíblia para vocês para conseguir contextualizar o meu ponto de vista, tá bom? Lembrando que todo ponto de vista é a vista de um ponto, não se esqueça disso, tá? Então, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, dos 2 ao 6, a Bíblia fala o seguinte: é melhor estar em um velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. A tristeza é melhor do que a alegria, porque o rosto triste melhora o coração. É verdade, o homem sábio está na casa onde há luto, mas o tolo só quer saber de se divertir. É melhor ser corrigido por um homem sábio do que ouvir a canção dos tolos. O sorriso de um tolo some tão depressa quanto o estalo de espinhos debaixo da panela. Isso também é ilusão. Então, o que eu quero trazer com isso aqui? O que eu quero trazer à mente de vocês com essa passagem e com esse tema de como não escolher a mulher errada? Porque, como a Bíblia fala, onde há luto, houve há mais sabedoria. O que provavelmente a Bíblia quer dizer dentro do contexto na qual eu quero trazer para vocês? O que a Bíblia quer dizer? Eu quero dizer com essa passagem dentro do nosso contexto. É melhor muitas vezes a gente se envolver com a pessoa e ouvir o conselho de uma pessoa que passou por uma situação na qual ela deu errado e ela sabe aquilo que ela fez que deu errado e ela sabe o que ela precisa fazer para que dê certo, do que estar num ambiente com a pessoa que deu tudo certo e ela não sabe como que ela conseguiu chegar nesses resultados, tá? Então, se a gente perguntar, eu vi alguns vídeos, eu estudo sobre o tema de relacionamentos e casamentos e masculinidade há muito tempo, há muito tempo para mim, né? Praticamente 5 anos, então para outras pessoas com certeza terão muito mais conhecimentos e muito mais tempo de bagagem do que eu. Porém, dentro desses 5 anos, já perguntei para muita gente que tem relacionamentos longos qual que é o segredo? Por que eles conseguiram ter resultados e eu não? Porque afinal de contas eu sou divorciado de um casamento muito ruim. Então como que eles conseguiram chegar num resultado positivo e eu não cheguei nesse resultado positivo? E perguntei, que eu gosto de estar conversando com pessoas de sucesso, pessoas que tiveram resultado, e trarei inclusive um tema sobre economia e política brasileira dentro desse contexto, sobre perguntar para as pessoas que tiveram resultado. E todos esses casais que têm muito tempo de relacionamento, quando eu pergunto qual que é o segredo de vocês, qual que é a forma de vocês para ter sucesso? Porque o meu não teve sucesso. E todos eles falam, os homens vêm com a brincadeirinha, o segredo é sempre ter a última palavra. E a última palavra é sim, senhora. O segredo é ouvir. O segredo é quando ela te pedir alguma coisa, fazer mal feito para que ela não te peça de novo. Sabe, sempre umas piadinhas assim que não te traz um contexto, não te traz um alimento para entender aquilo que deu certo, aquilo que não deu. Isso me incomoda muito. E eu notei, dentro do meu ciclo, eu entendo que tem muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falando sobre o tema e com muita propriedade sobre o assunto, porque superaram muitas estações ruins e têm sucesso há muito tempo de vida como casal. Porém, qual que é o meu ponto de vista nesse sentido aqui? A maioria não sabe como ter um relacionamento bom. E a maioria não quer dizer que tem muito tempo de casamento que tem um relacionamento bom. E, obviamente, eu não estou falando para que essas pessoas se divorciem. Não. O que eu quero dizer é a gente entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Neste sentido aqui, dentro desse contexto, a gente está falando sobre escolha e não sobre convivência, que é um ponto muito importante. Então, quando me direcionam a pergunta para um homem, né, principalmente, né, o que você viu nela para escolher essa mulher e dar certo no casamento? Porque ao longo do tempo, a gente vai ter certas escolhas para conviver e estar junto com essa pessoa. E isso faz com que o relacionamento dê certo ou não. As nossas escolhas durante o relacionamento.
Porém, a primeira escolha, que eu diria que é a mais importante, é a que faz com que o jogo fique difícil ou com que o jogo fique fácil. Então, eu estou escolhendo um jogo de relacionamento difícil, um jogo de relacionamento fácil. Com base em que eu faço essas escolhas? Eu fiz um mapeamento e dentro da aula sobre que tem programado para ser postado, ou se já foi postado, não sei quando você está vendo isso, mas é sobre a segunda individualidade do homem, que é a sua família. Eu trago um pouco desses pontos, porém hoje eu quero me aprofundar especificamente sobre a escolha da mulher para a qual nós vamos tocar nossas vidas. E antes de nós nos aprofundarmos nisso aqui, eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa em que tive um relacionamento ruim e mapeei todos os pontos na qual eu tive um relacionamento ruim. O porquê que eu tive esse relacionamento ruim. E 90% do porquê desse relacionamento ruim está baseado na escolha. E sim, a escolha para o casamento é responsabilidade e poder do homem. A escolha do relacionamento pensando a longo prazo, do casamento, eu estou escolhendo com quem casar. Isso é responsabilidade e poder do homem. A escolha sobre com quem transar, essa é a escolha da mulher. Então por isso muitos homens ficam buscando os famosos hackzinhos para como pegar a mulher e não conseguem. Por quê? Porque a escolha de com quem ela vai transar, a escolha é dela. Mas a escolha de com quem vai casar é a escolha do homem, não da mulher. Porque as responsabilidades estão nas costas do homem, de proteção, de provisão, de sacerdotismo. Isso está nas costas do homem, não nas costas da mulher. Então não é a mulher quem vai decidir com quem ela vai casar. É o homem que vai decidir e vai falar, eu quero você e vou te conquistar para casar comigo. Porém, existe uma linha para ser trilhada, um checklist para ser preenchido para decidir se aquela mulher é uma mulher que serve para eu casar. Porque não quer dizer muitas vezes que a mulher não serve para casar, mas talvez não fecha com a minha realidade, que isso é muito importante. Porém, tem alguns pontos que a gente precisa definir aqui também. Quando você vai definir, antes de tudo, já introduzindo, mas antes de tudo, tá? A mulher, quando ela vai olhar para que homem ela quer casar, a mulher ela compra o futuro do homem. Ela vai olhar, esse cara tem futuro. Como é que esse cara tá? O que ele tá fazendo? Pô, ele tá ainda num período financeiro ruim, só que ele tá montando a própria empresa, ele tá estudando, ele tem pessoas ao redor que dão suporte, ou seja, o futuro desse cara é promissor. Ele está indo para um caminho promissor. Certo? Então a mulher, ela não compra o passado do homem, a mulher compra o futuro do homem. Porém, o homem, ele compra o passado da mulher. Por isso que em várias culturas do mundo e até mesmo no passado com muito mais força, era muito importante que a mulher fosse virgem. E, inclusive, tem culturas ainda que são assim, que na cerimônia pós-casamento a mulher ela se deita com o homem embaixo de um lençol branco para que quando tem a relação mostrem a mancha de sangue que a mulher perdeu a virgindade. Então é muito importante que a mulher seja virgem. Por quê? Porque o homem ele pensa no seu futuro e compra o passado da mulher. A mulher ela se protege, mantém a sua integridade para comprar o melhor futuro, o homem com o melhor futuro possível. Então é muito importante que você pense no seu futuro desde cedo para que você compre o melhor passado no momento em que você tiver a possibilidade de ter um grande futuro daí para frente. Então, primeiro passo, você vai olhar para o passado dessa mulher. Ela é equivalente com o seu futuro? Porque muitos homens querem, não, eu quero uma mulher virgem, eu quero uma mulher que seja íntegra, eu quero uma mulher que seja com poucos homens. Porém, qual que é o seu futuro? Não tô falando com quantas mulheres você dormiu. Não tô falando qual que é o seu passado. Não tô falando se você foi festeiro ou não. Não tô falando se você usou droga ou não usou droga. Estou falando qual que é o seu futuro. A gente vê muito por aí de homens que tacaram horror na festa, beberam, fumaram, usaram drogas, foram promíscuos, sim, encontrando com mulheres virgens e casando, e as mulheres amando esses homens e não se importando com seus passados. Porque esse cara tem um futuro promissor e muito bem estabelecido aos olhos da mulher. Esse cara ganha quanto? Pô, esse cara ganha um salário mínimo. Porém, ele está montando uma empresa que tem possibilidade de ganhar muito mais. E me entregar uma vida melhor do que o meu pai me entregou até então. E essa é a visão da mulher. E a visão do homem é uma visão de olhando para o passado. Então, o passado da mulher que você está interessado é equivalente ao seu futuro? Se é equivalente, é o primeiro ponto.
Ou seja, não estou falando para você pegar uma mulher que é virgem ou pegar uma mulher que é promíscua para se casar. Mas eu estou falando para você encontrar uma mulher equivalente ao seu futuro. Porque se tu é um cara sem futuro, você vai ter que aceitar uma mulher que foi promíscua e que foi o que sobrou. Muitas vezes, muitos homens a gente vê que se encontram com mulheres e casam com mulheres com 2, 3 filhos de 2, 3 maridos diferentes. Por quê? Porque esse cara não tem futuro. É o cara que não se empenhou em trabalhar para o seu futuro, tá? Então esse é o primeiro fator. A mulher, o passado dessa mulher é equivalente ao seu futuro? É equivalente. Então, vocês têm uma grande chance de darem certo. Segundo fator, o ambiente pela qual vocês foram criados e a visão de mundo de vocês, a filosofia, a visão de mundo de vocês, de fato. A filosofia de vida, isso. A filosofia de vida, visão de mundo. Ou seja, quando nós olhamos, e eu vou citar os ambientes aqui para qual vocês têm que olhar com atenção. Quando você olha para o passado da mulher, você precisa olhar para o seu também. E aí vai dentro do contexto das 4 individualidades do homem, que a primeira é ele mesmo, é você mesmo. Você precisa ter um autoconhecimento profundo sobre você, sobre a sua existência e sobre da onde você partiu, da onde você veio. E eu cito sobre esses ambientes. Eu vou trazer aqui 6 ambientes iniciais que formará o 7º ambiente, tá? Então, o primeiro ambiente dessa mulher e o seu também, que você precisa analisar. O ambiente familiar. O ambiente familiar de vocês dois são equivalentes? Ou seja, essa mulher, ela viveu em uma família em que até hoje ela é sólida, ou seja, os pais não são divorciados. A sua família é nessa equivalência? Seus pais também estão juntos até hoje e não são divorciados? Por que isso é importante? Porque a visão de relacionamento está muito pautada na visão dela para o homem. E a sua visão de masculinidade está muito pautada também no homem também, no seu pai. Ela olha para o pai como um modelo de marido que ela quer para o futuro. E você olha para o seu pai como um espelho, como um herói, como quem você quer ser no futuro. Então, se vocês têm uma família semelhante, a chance de vocês darem certo é muito grande, porque a visão familiar é equivalente, é parecida. Então, se você se encontrar com uma mulher, digamos que você seja um cara de família, como eu fui, eu vou trazer o meu caso agora, o meu caso de insucesso, que é o meu casamento. Eu sou uma pessoa que sou de família, na qual os meus pais estão juntos até hoje, há mais de 30 anos, eu acho. O meu pai sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa com a minha mãe, os dois estão muito bem, nunca vi os dois brigar, nunca vi os dois ter qualquer tipo de problema no relacionamento, em questão de, claro, problemas já tiveram, inclusive financeiros e tudo mais, mas problemas entre os dois relacional, ao ponto de correr algum risco de se divorciar, isso nunca nem passou pela minha cabeça. Os meus avós, a mesma coisa, parte do meu pai. O meu avô faleceu e minha avó ficou viúva por mais um ano, depois ela faleceu também. Não durou muito tempo sem meu avô. E por parte da minha mãe, os dois estão juntos até hoje, depois de muitos anos de casados. Os dois têm mais de 80 anos de vida, então eles estão juntos há muito, muito tempo de fato, tá? Então a visão de família, a minha visão de família é uma. A visão de família com quem eu me casei era outra. Os pais eram divorciados há muito tempo, desde quando ela era criança. A mãe tinha abandonado. Os avós, o pai de pai ela não conheceu, o pai de mãe totalmente bagunçados. A família totalmente bagunçada, a família totalmente promíscua. A mãe já estava com o padrasto, que traiu o padrasto traía a mãe dela. Então, ou seja, o pai dela nunca mais se relacionou com ninguém. Foi se relacionar com uma guria 30 anos mais nova do que ele, que era praticamente a idade da minha esposa na época. Teve um filho com essa pessoa, que não assumiu, enfim, uma bagunça completa a família dela. Ou seja, a visão familiar não eram equivalentes. Isso foi um dos fatores que acabou culminando ao divórcio. Segundo ambiente, vou dar uma acelerada aqui. Ambiente geográfico. O que o ambiente geográfico tem a ver? A região. Imagina só você se relacionando com uma mulher turca. Você casar com uma mulher turca. Obviamente dá certo, a gente já viu muita gente dando certo. Porém é muito mais difícil, porque são culturas totalmente diferentes. Culturas regionais. E tratando de Brasil, imagina uma mulher de Maceió se relacionando com um cara do Rio Grande do Sul, ou uma mulher do Rio Grande do Sul se relacionando com um cara de Maceió.
que têm culturas totalmente diferentes, não só culturais, mas também profissionais, em que lá em Maceió a maioria das pessoas estão à beira do mar vendendo coco, ou trabalhando em resorts, ou trabalhando numa vida muito mais simples do que as pessoas do Rio Grande do Sul, até mesmo por oportunidades geográficas. O Rio Grande do Sul tem muito mais oportunidades do que o Nordeste. Imagina essas pessoas se encontrando, uma mulher em que está acostumada com um pai empresário, que tem uma vida muito bem sucedida, em que olha homens trabalhando e montando empresa e evoluindo, vai se relacionar e conviver com uma pessoa de Maceió que tem uma visão totalmente diferente, uma visão muito mais leve da vida, de querer curtir, de querer aproveitar a praia, de querer viver aquela vida mais leve de fato, com menos responsabilidades, como uma vida de um empresário que está na correria o tempo todo. Tá vendo como o que eu tô trazendo não é sobre dinheiro, mas sim sobre ritmo de vida e cultura de vida, visão, filosofia, cosmovisão sobre a vida, sobre o dia a dia? A cultura da região onde você vive influencia 100%, influencia diretamente. Imagina uma pessoa se relacionar com outra pessoa do Rio de Janeiro e uma pessoa de Santa Catarina, que são de climas totalmente diferentes e de culturas totalmente diferentes. O Santa Catarina é acostumado com uma extrema segurança, que praticamente não tem crime, comparado com o Rio de Janeiro, que é praticamente uma zona de guerra diária, onde há tiros constantemente. Imagina essas pessoas se relacionando. Olha a colisão que existe entre elas, né? Então, o ambiente geográfico é extremamente importante. O terceiro, ambiente religioso. Qual que é a visão de divino que cada um de vocês tem? Imagina um cristão se relacionar com um islâmico. Cara, é problema na certa. Ou um cristão se relacionar com alguém de Umbanda. Não funciona. Ou alguém de Umbanda se relacionar com alguém do budismo. Cara, são visões de mundo diferentes. Como é que vocês vão casar e ter filhos? E educar os seus filhos com a visão de divino única? Não existe. Então é necessário também ter uma visão religiosa e ideológica parecida. Porque a religião ela leva também consigo a ideologia, a visão sobre como o mundo deve ser para o futuro e como o mundo do passado correspondeu com as suas expectativas. Então, o ambiente religioso é extremamente importante que sejam equivalentes, o mais próximos possíveis. O outro ambiente, o quarto ambiente, é o ambiente intelectual. Imagina um PhD em filosofia se relacionando com uma semi-analfabeta que não terminou o ensino médio. Automaticamente, não terão que conversar. E como teria relacionamento sem ter conversa? É praticamente inviável. Vocês precisam, dentro de um casamento, é necessário que passe um tempo de conversa junto. Agora imagine um cara que tem uma profunda visão sobre o mundo e sobre o autoconhecimento, a filosofia também trata sobre autoconhecimento, muito inclusive, com uma pessoa que... Qual que é o nível intelectual dessa pessoa? O que essa pessoa lê? Se é que lê, vai ser... Se tu comprar um livro para uma mulher dessa, vai ser Bob Goods, aquele que fica pintando. O homem, ele tá lendo lá Kant, tá lendo A República de Platão, tá lendo Sêneca, tá lendo Descartes, tá lendo uma série de coisas que elevam a sua visão de mundo, elevam a sua particularidade. Então, como é que vai conviver com uma mulher que tá pintando Bob Goods enquanto ele tá lendo Platão, A República de Platão? Não tem como, precisa ser equivalente no nível intelectual também. Ambiente de entretenimento. O quinto, esse é extremamente importante. Eu coloco sempre depois do intelectual, por quê? Porque é muito alinhado. Quanto menor o nível de intelectual da pessoa, maior a necessidade de entretenimentos vazios. E quais que são esses entretenimentos vazios? Primeiro, festa. Segundo, som alto. Terceiro, séries e filmes. E novelas, cai tudo na mesma coisa. E os piores, redes sociais, TikTok, Instagram, em excesso. Ou YouTube também. Quando você... Esses ambientes não são ruins. A questão, a internet é excelente. A questão é o que você procura nesses ambientes. As pessoas estão procurando entretenimentos vazios que não elevam as suas personalidades. Não elevam as suas características pessoais. Então, imagina, mais uma vez, pegar aquele exemplo do cara do nível intelectual. Que eu gosto de usar esses exemplos juntos. O cara que é PhD em filosofia. O que ele está procurando? Ele tá vendo o Karnal para poder discordar do Karnal. Ele tá vendo o Pondé para poder discordar do ponto de vista do Pondé. E a mulher tá lá assistindo TikTok. Não sei nem as músicas que tem no TikTok para poder imitar aqui, mas...
Vai se tratar, garota. O cara, a mulher tá vendo a gente dançando assim, a gente rebolando a bunda, a gente, sei lá, caindo de um prédio, não sei. Então, não tem TikTok, mas imagina, a maioria das mulheres tem TikTok e usam muito, consomem muito isso. Então, imagina como que eles vão fazer alguma coisa em casal, alguma coisa junto. Ah, o cara gosta de motocross, a mulher gosta de crochê. Tudo bem, podem fazer esses entretenimentos separados. Mas qual que é o entretenimento junto que vocês vão ter? O nível de entretenimento precisa ser equivalente, não necessariamente o entretenimento. Por quê? Porque o gosto do homem é totalmente diferente do gosto da mulher. Só que o nível intelectual do nível de entretenimento precisa ser do ambiente de entretenimento precisa ser equivalente para que você consiga suportar abrir mão do seu tempo para estar com aquela pessoa. E aquela pessoa também precisa suportar abrir mão do tempo dela para estar contigo. Imagina uma pessoa que gosta de funk abrindo mão do seu tempo para ir deixar de ir em baile funk para ir contigo em ópera. Não é equivalente. Tá conseguindo me entender? E agora, esses ambientes, ambiente familiar, ambiente geográfico, ambiente religioso, ambiente intelectual, ambiente de entretenimento, formam o sexto ambiente, que é o ambiente da autoafirmação. Quanto menor o nível intelectual da pessoa, quanto mais baixo o nível de entretenimento da pessoa, quanto pior o nível familiar da pessoa, e o nível geográfico daí depende muito, né? Mas se a pessoa vem num ambiente de favela, com muito criminalidade, também é complicado. Se relacionar com uma pessoa extremamente oposta, ela vai ter um nível de afirmação em comparação com essa pessoa muito baixo. Ou seja, vou dar um exemplo, eu sou de uma pessoa de nível intelectual muito alto, vou me relacionar com uma pessoa de um nível intelectual muito baixo. Automaticamente eu vou encontrar outras pessoas do meu ciclo social ou de outros ciclos sociais que sejam equivalentes no meu nível intelectual para que nós tenhamos alguma coisa para conversar. Automaticamente a minha parceira que não tem nível intelectual para conseguir corresponder a essas conversas e estar nesse ambiente, ela vai se sentir inferior. E aí vem o ambiente de autoafirmação. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai buscar conhecimento para ter algum nível de conversa, ou ela vai ficar reclamando, entrando no nível de vitimismo e te colocando para baixo para que você se rebaixe ao nível dela para que sejam juntos. Então, o nível de autoafirmação é extremamente importante. Por isso que você se empenhar na primeira individualidade do homem, que é o homem, ele mesmo, é extremamente importante, porque você vai entender quem você é, o que você gosta, quais são as suas características positivas e negativas, perdão, quais são os seus defeitos, quais que são as suas qualidades, para que você entenda aquilo que você está disposto a abrir mão quando você se relacionar com uma pessoa. Aí você vai olhar para uma pessoa que a autoafirmação dela é muito baixa, que a autoestima dela é muito ruim, muito baixa, ao ponto de que ela tem que estar postando todos os dias no story os peitos para fora, ou precisa, quando vai para uma praia, precisa estar postando foto de biquíni para mostrar o corpo, porque ela só fica na academia. Por que uma pessoa só fica na academia? Você sabe me dizer? Por que ela idolatra o próprio corpo? Porque ela não encontra nada no seu caráter. Uma pessoa que fica muito na academia, que trabalha muito no seu corpo, é porque não tem nada no seu caráter. Ou tem muito pouco no seu nível intelectual. Então não é que você não tem que fazer academia, você precisa pela sua saúde. E não é porque uma pessoa que está na academia não tem nível intelectual. Você precisa conversar e ver nesses ambientes o nível de equivalência. Do ambiente familiar, ambiente geográfico, ambiente religioso, ambiente intelectual, ambiente de entretenimento, ambiente de autoafirmação. Para que vocês, depois de analisar esses 6 ambientes, se vocês analisarem que são equivalentes, vocês vão se unir e gerar o sétimo ambiente, que será o ambiente conjugal, que praticamente este é a segunda individualidade do homem, o ambiente conjugal. Então, na primeira individualidade, você precisa analisar os 6 primeiros ambientes para ver se vocês são equivalentes para se relacionar, para vocês formarem o ambiente conjugal e daí de então a segunda individualidade do homem. Estão conseguindo me acompanhar no meu raciocínio? Então este é o caminho para que você escolha a mulher certa. E se você não tomar a decisão de analisar estes 6 ambientes, vocês com certeza escolherão a mulher errada. Tá bom, pessoal? Então é esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui hoje. E eu trouxe esse conteúdo porque isso aqui é o que eu mapeei dentro do meu relacionamento que deu errado. E, como eu disse para vocês, 90% dos problemas do meu relacionamento que deu errado foi por não analisar esses 6 ambientes antes de tomar
a escolha da minha parceira. Então, faça diferente do que eu. Faça diferente do que eu fiz. Não espere dar errado para que você mapeie o que deu errado. Pegue quem deu errado, o que ele mapeou, utilize para você utilizar na sua vida e mapear essas informações para que dê certo. Viva de uma forma diferente. E quando você der certo e alguém te perguntar como que você tem sucesso no seu relacionamento, comece por isso aqui. O meu maior sucesso foi escolher certo. Não existe desgraça maior na vida do homem do que escolher uma mulher errada. Eu digo isso com toda a propriedade. Não existe nada melhor no homem do que escolher uma parceira certa para a sua vida. A mulher tem o potencial de te levar para o fundo do poço, ou a mulher tem o potencial de te levar para o topo, de estar em mesas com governantes, reis e príncipes. E a mulher tem a capacidade de pegar governantes, reis e príncipes e levar à sarjeta. Então tome cuidado com quem você vai escolher. Analise esses 6 ambientes: ambiente familiar, ambiente religioso, ambiente geográfico, ambiente intelectual, ambiente de entretenimento e ambiente da autoafirmação. Se você analisar esses 6 ambientes e você colocar em pé de igualdade, e também não se esqueça de analisar o futuro dela com o passado dela com o seu futuro, ser equivalente, você com certeza terá sucesso. Ao menos 50% de chance de ter sucesso, porque depois você vai abrir mão das outras mulheres para estar com ela. Escolher uma mulher é escolher não querer as outras. Escolher uma mulher é não escolher todas as outras, é recusar todas as outras. Então, você precisa não só escolher, mas escolher, não só saber escolher a mulher certa, mas escolher ficar com a mulher certa. Isso já é uma conversa para um próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tenho pra vocês. Dê o like, desce o like no canal, no vídeo, pessoal. Ajuda muito isso para divulgar para mais pessoas. Compartilha para mais pessoas. Comente o que você acha, que você concorda ou que você não concorda nesse vídeo. Lembrando que todo ponto de vista é vista de um ponto. Então esse aqui é o meu ponto de vista. É o que eu olho a partir do ponto onde eu estou. É o que eu analiso dessa situação. Daquilo que eu vivi, eu analisei e tirei isso aqui para passar para vocês. Talvez você passou por outra coisa e tem outro ponto de vista. Então escreva aqui para que a gente possa decorrer mais sobre o assunto e talvez eu traga um outro vídeo tirando a dúvida de vocês do que vocês colocaram nesse vídeo. E deixa no comentário se vocês um dia querem live aqui no canal referente a isso. Lembrando que todos os vídeos que nós fizemos aqui, todas essas informações e conhecimento vem de Cristo, vem de Jesus. Ele que traz todo o conhecimento para nós, ele que traz todos os níveis, qualquer nível de conhecimento e maturidade para a gente através de Cristo. Então, como tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, tudo que nós fizemos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para o seu reino. Nós trabalhamos em prol do reino. E nós trabalhamos com a visão de multiplicação. Se você não sabe do que eu estou falando sobre visão de multiplicação, no vídeo da segunda individualidade nós tratamos um pouco sobre isso. E no próximo vídeo eu trarei sobre a visão de multiplicação para a nossa vida, tá bom? Então compartilha para o máximo de pessoas que você puder, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque em breve nós teremos muito mais conteúdos aqui e quem sabe um dia uma live com todos vocês juntos. Valeu, até o próximo vídeo.